Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num assunto, olha, que mistura tecnologia de ponta, energia limpa e, assim, uma geopolítica bem interessante lá na Europa. É verdade. Estamos falando daquele anúncio da OpenAI, né? Sobre construir um data center gigantesco para inteligência artificial. Um dos maiores do continente. Exatamente. O tal do Stargate Norway. E já chega com números que impressionam, né? Capacidade inicial para rodar tipo 100 mil GPUs da NVIDIA, aqueles chips gráficos essenciais para IA. Uhum. 100 mil. É um número que já mostra o tamanho da coisa, né? Com certeza. Então, a nossa ideia aqui é entender melhor o que é esse Stargate Norway. Por que, sabe, por que justamente lá na Noruega? Qual é o papel da NVIDIA nisso tudo? E o que isso significa para a inteligência artificial na Europa, para essa ideia de soberania digital? Bom, vamos dar uma olhada nisso. É fundamental analisar isso, sim, porque muitas vezes a gente usa IA e nem pensa na infraestrutura física por trás, né? Que é gigantesca. Fica meio invisível, né? Exato. E são projetos como esse, o Stargate Norway, que mostram as ambições, as estratégias globais, sabe? O jogo de poder por trás da tecnologia. Excelente ponto. Então, vamos lá, começo. O que é, assim, na essência, o Stargate Norway? Olha, basicamente, ele é um data center de hiperescala. Quer dizer, gigante mesmo, e feito sob medida para aguentar o tranco do processamento pesado que a IA exige hoje. Ele faz parte de uma iniciativa maior da OpenAI, chamada OpenAI para Países. A ideia é criar esses polos de infraestrutura de IA em lugares-chave pelo mundo. E o lugar escolhido, Kvandal, perto de Narvik, lá no norte da Noruega, não foi por acaso, imagino. De jeito nenhum. É bem estratégico e a estrutura do negócio também é interessante. Não é a OpenAI que está construindo sozinha, tá? É uma joint venture. Há uma parceria. Isso, meio a meio. De um lado tem a N-Scale, que é uma empresa britânica especialista em projetar e construir essas instalações. Do outro, a Aker, um grupo norueguês gigante, forte em energia e infraestrutura. Interessante essa divisão. E a OpenAI, onde ela entra aí? A OpenAI entra como a grande cliente, sabe? A âncora. É quem vai usar a capacidade computacional. O termo técnico é off-taker. Ela não é dona do prédio, mas garante a compra do serviço. Entendi. Off-taker e a capacidade. Falamos das 100 mil GPUs NVIDIA para começar, mas tem planos de ir além, certo? Sim, começa com essas 100 mil, que já é muita coisa, mas o plano prevê expansão. Pode chegar a 250 mil GPUs. E em termos de energia, o complexo todo deve consumir uns 230 megawatts. Nossa, 230 megawatts. Isso dá uma ideia da escala, né? Para abastecer uma cidade pequena, quase, quando isso começa a funcionar. O cronograma que eles divulgaram fala em começar a operar em 2026. É um prazo, vamos dizer, bem ambicioso para um projeto desse tamanho. Sem dúvida. Agora a pergunta que não quer calar. Por que lá? Por que o norte da Noruega? O que fez de Kvandal o lugar ideal? É uma combinação de fatores, sabe? Uma tempestade perfeita, digamos assim. Primeiro, os recursos naturais lá são muito bons para isso. Tipo o quê, por exemplo? O clima. Lá em Narvik é frio, e isso ajuda demais a resfriar os servidores, que é um problemão e um custo alto em data center. Equipamento de IA esquenta muito, né? Ah, claro, o calor gerado. Exatamente. E além do clima frio, tem a energia. A Noruega, especialmente aquela região, tem muita energia hidrelétrica. Energia limpa e barata, imagino. Isso. A fornecedora é a Nordkraft, uma empresa local. Energia limpa, custo competitivo. E outro ponto, a demanda de energia lá na região não é tão alta, então sobra capacidade para um projeto que consome tanto. Ok, então clima frio ajudando no resfriamento, energia hidroelétrica abundante e com preço bom. E a sustentabilidade parece ser chave também, né? Falam em 100% de energia renovável. Isso é viável mesmo? É um compromisso forte deles e um diferencial, né? O plano é usar só energia renovável, principalmente hídrica. Mas o fascinante aqui, para mim, vai até além da fonte. É a tecnologia de resfriamento que eles planejam usar. Como assim? É um sistema de resfriamento líquido, em circuito fechado, que vai direto nos chips. O tal do Direct Chip Liquid Cooling. É muito mais eficiente que resfriar com ar, como é mais comum.
e dizem que reduz o consumo de água em até 90%. 90%, nossa. E isso é impressionante, ainda mais hoje em dia com a preocupação com água. Demais, né? E ainda tem a ideia de reaproveitar o calor que as máquinas geram. Em vez de jogar fora, poderiam usar para aquecer prédios na região, estufas, algo assim. Uma economia circular. Muito interessante, então a natureza ajuda bastante. Mas imagino que a infraestrutura que já existe lá e a política local também pesaram, né? Com certeza. Narvik já tem um parque industrial. Isso facilita a construção, logística e, politicamente, tem um alinhamento. A Noruega está bem engajada nessa ideia de soberania digital, sabe? Vê a IA como estratégica. Uhum. O projeto teve conversas com o governo norueguês até sobre usar a IA desenvolvida ali no setor público na educação do país. Então, é um pacote completo. Natureza, tecnologia, infraestrutura e apoio político. Falando em tecnologia, não dá para ignorar a NVIDIA, né? 100 mil GPUs de cara. Isso mostra o tamanho, mas também a dependência que a IA tem desses chips hoje, né? Absolutamente. As GPUs da NVIDIA viraram o padrão para treinar e rodar esses modelos de IA mais avançados, tipo o ChatGPT e outros. A demanda explodiu, né? Deu até problema na cadeia de suprimento. Ter acesso a tantas GPUs assim é muito estratégico. E como funciona essa parceria para a OpenAI? Eles têm alguma vantagem para conseguir esses chips que todo mundo quer? Norway. Isso garante o poder de fogo computacional deles. E tem a opção de aumentar depois, até chegar naquelas 250 mil. Um projeto assim, com esta tecnologia toda, esse monte de hardware, o investimento deve ser, assim, gigantesco. Tem ideia de valores? Olha, os números são grandes mesmo. Só na fase inicial, que cobre uns 20 megawatts de capacidade, a N-Scale, a construtora britânica, e a Aker, o grupo norueguês, colocaram cerca de US$ 1 bilhão cada uma. US$ 1 bilhão cada, só para começar. Exato. Se a gente converter, dá mais de 5,5 bilhões de reais para cada lado, só na arrancada. Isso coloca o Stargate Norway fácil entre os maiores investimentos em infra de IA na Europa. Nossa Senhora. 1 bilhão de cada lado. Realmente põe as coisas em outra perspectiva. E isso leva a gente para outra dimensão, né? A estratégica, geopolítica. A gente ouve muito falar dessa busca da Europa por soberania de IA, soberania digital. Como que o Stargate Norway entra nessa história? Aqui a coisa fica bem interessante. Totalmente. Se a gente conecta os pontos, a motivação geopolítica fica clara. A Europa, como um todo, e os países individualmente, está preocupada em depender menos de data centers fora dali. Principalmente dos Estados Unidos, um pouco da Ásia também. Para rodar os modelos de IA mais pesados, né? Isso, para rodar IA generativa em grande escala. É uma questão de autonomia estratégica, sabe? Faz sentido. Depender de outros para uma tecnologia tão chave como a IA é um risco. É como depender para ter energia ou comunicação. E a Europa ainda enfrenta outros desafios, tipo falta de chips avançados lá mesmo e a sensação de estar um pouco atrás dos Estados Unidos e da China nos investimentos em IA. Então, o Stargate Norway seria um passo para diminuir essa dependência, para fortalecer a capacidade europeia mesmo. Exatamente. A ideia é ter um motor da IA rodando em solo europeu, para beneficiar a Europa. E quem vai usar essa capacidade toda? É aberto para qualquer um? O modelo prevê uma prioridade para o ecossistema local da Noruega, startups, pesquisadores, empresas de lá. Mas vai sobrar capacidade, e muita. Aí a prioridade vai ser Reino Unido, lembra que a N-Scale é britânica? Outros países nórdicos, norte da Europa. Vai ser um hub regional de IA. Entendi. Mas a União Europeia também não tem os projetos dela para infraestrutura digital, supercomputadores? Como o Stargate se encaixa com o IRIS-T, o Euro-HPC? Eles competem ou se completam? Ótima pergunta. Sim, a UE tem programas bilionários para isso. O Stargate Norway a gente pode ver como uma solução meio híbrida ou paralela. É puxado pelo setor privado, OpenAI, NVIDIA, N-Scale, Aker. Talvez por isso consiga ser mais rápido, mais focado na IA generativa do que projetos públicos da UE, que podem ser mais complexos. Mas, ao mesmo tempo, o objetivo final é o mesmo da UE, aumentar a capacidade de computação na Europa.
O próprio CEO da Niscale comentou isso, que a Europa sofre com falta de capacidade em escala e com um mercado fragmentado. Projetos como o Stargate atacam justamente isso. Entendi. Uma parceria público-privada na prática, mas com liderança forte do privado para resolver um gargalo específico da AI. E essa ideia da OpenAI de chamar os projetos de Stargate não é só na Noruega, né? Parece um plano maior. Isso mesmo. O Stargate Norway é um capítulo importante, mas é parte de uma iniciativa global maior da OpenAI, a Stargate. Isso começou a aparecer mais nos Estados Unidos com o anúncio lá em janeiro de 2025. Ah, sim. Lá, a parceria com a Oracle, o SoftBank e um fundo dos Emirados Árabes, o MGX. E a ambição nos Estados Unidos parece ser ainda mais absurda, se não me engano. Sim, os números que saíram na época falavam em até 500 bilhões de dólares em 4 anos. Meio trilhão. Um projeto que, dizem, ganhou força no governo Trump, focado em garantir a liderança americana em IA. É uma escala difícil até de imaginar. Meio trilhão, caramba. É outra ordem de grandeza mesmo. E, além dos Estados Unidos e agora a Noruega, essa estratégia Stargate já foi para outros lugares. Sim, já tinham anunciado um Stargate nos Emirados Árabes em 2024 e a OpenAI também assinou acordos com o Reino Unido e com a Estônia. Na Estônia, por exemplo, a ideia é incluir usar o ChatGPT nas escolas. Então, vai além só da infraestrutura física. Então, o que está se desenhando é uma descentralização estratégica, né? A OpenAI parece estar montando esses super hubs de computação em regiões que têm recursos, como energia na Noruega, mas que também mostram um compromisso político com a IA. Exatamente. É uma aposta em criar vários centros de gravidade para IA, em vez de concentrar tudo num lugar só. E essa infraestrutura gigante é vista como essencial para a próxima fase da IA generativa. Próxima fase. O que seria isso? A ideia é ir além do que a gente tem hoje, dos chatbots, dos geradores de imagem. A visão é ter agentes de IA mais autônomos, sabe? Capazes de raciocinar, planejar, executar tarefas complexas, talvez até trabalhar juntos. E para treinar e rodar sistemas assim muito mais sofisticados, a fome por poder computacional vai ser ainda maior, exponencial. Data centers como o Stargate são a base para essa próxima onda. Impressionante. Bom, acho que demos uma boa passada por esse projeto. Resumindo, então, Stargate Norway, data center gigante para IA no norte da Noruega. Capacidade inicial de 100 mil GPUs NVIDIA, podendo expandir. Parceria entre OpenAI, NVIDIA, Nscale, britânica, e Aker, norueguesa. Foco forte em sustentabilidade, 100% energia renovável, resfriamento eficiente. E, estrategicamente, busca fortalecer a capacidade de IA da Europa, reduzir dependência externa e alinhar com a ideia de soberania digital. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Olha, significa, primeiro, que ficou claro que o futuro da IA não é só algoritmo genial. Precisa de infraestrutura física e robusta, eficiente, bem localizada. Não adianta só criar o software, tem que ter onde rodar em escala e de forma sustentável. Não adianta só criar o software, é óbvio. Tem que ter onde rodar em escala e de forma sustentável, certo? Segundo, mostra um movimento geopolítico claro, a regionalização da capacidade de IA. Europa, com o Stargate Norway como exemplo, está buscando construir e controlar mais da sua própria infraestrutura crítica para IA, e para a Noruega especificamente. Para a Noruega é uma chance única, usar a força que já tem em energia para se posicionar não só como potência energética, mas como ponto-chave na rede global de inteligência artificial. Uma transformação interessante para eles. Uma mudança de perfil, né? Sem dúvida. E olhando para o futuro, isso tudo levanta uma questão importante para a gente pensar. Como essa busca por IA soberana, que a gente vê em projetos como o Stargate Norway, pode mudar as alianças tecnológicas no mundo? Será que a gente vai ver mais fragmentação com blocos regionais competindo mais forte? Ou vão surgir novas formas de colaboração internacional em torno dessa infraestrutura?
é um cenário que está se formando agora, né? E que com certeza vai moldar a próxima década da tecnologia. Algo para a gente continuar de olho.